Bom, vamos lá. Eu trouxe a lapela pro hotel. Na verdade, eu não ia gravar nada. Eu trouxe mais porque tava na minha mochila. Sem querer, eu trouxe. Não trouxe câmera, não trouxe nada, não trouxe iluminação, não trouxe nada. Então, ignora o cenário, não é um cenário de ensaio de marqueteiro. Não é nada disso. Na verdade, pô, eu vim pra Brasília e durante o voo eu separei um livro pra ler, que é o livro que eu tô lendo, que é esse daqui. Originais. E sendo muito sincero, eu fiquei uma hora, se não me engano, de São Paulo até Brasília é uma hora de viagem. Eu fiquei uma hora e 40 lendo esse livro. E eu peguei muito insight bom, muita coisa boa que eu queria muito partilhar com você. Eu separei esse vídeo em algumas etapas, basicamente três partes, tá? Primeiro é, é uma história, é a história que nós vivemos em um mundo de Internet Explorer, e eu vou falar sobre isso. Eu tô com uma cola aqui do lado, tá? A segunda são dados de pessoas que abandonam seu emprego. E a terceira é sobre a vida no conformismo. E aí, na verdade, a quarta tem quatro partes, que é o Vijadé, que é o contrário de déjà vu. E aí eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos para o que importa. Basicamente, eu vim para um evento, tá? Eu não vim com a intenção de gravar vídeo, eu realmente só peguei alguns insights e falei, não posso deixar de gravar isso, não posso deixar de partilhar isso. Então ignore o áudio se estiver ruim, ignore a qualidade de câmera, a iluminação, o foco é realmente o conteúdo desse vídeo que é muito importante. Basicamente, um cara chamado Michael Hussman, ele é um economista muito famoso, inclusive, eu recomendo você procurar ele no Google. Ele é um cara muito renomado, ele fez uma pesquisa com mais de 30 mil call centers. E todos esses call centers, por que ele fez essa pesquisa na real? Ele queria entender o porquê que essas pessoas elas abandonavam seus empregos. Por que elas deixavam os empregos e etc. E ele tinha a convicção de que era por conta do histórico profissional. Pessoas que tinham mais tempo de casa, que costumavam ter mais tempo de casa numa empresa, saíam. Não saíam, mito. E as pessoas que viviam pulando de galho em galho, entre aspas, elas saíam mais rápido. E ele foi frustrado com essa pesquisa. Por quê? Porque não era esse o melhor parâmetro. Não era esse o parâmetro, na verdade. Qual foi o parâmetro que, quando ele fez a pesquisa, conduziu e direcionou as pessoas? Até porque as pessoas que pulavam de galho em galho ficavam, as pessoas que ficavam mais tempo de casa saíam. O parâmetro que foi designado, e aí entra já contando um pouco da história e mesclando com um pouco da segunda parte do vídeo, é o navegador. As pessoas que usavam Chrome, Google Chrome e o Firefox, elas, se você não sabe o que é navegador, se você não sabe o que é Google Chrome, se você não sabe o que é Firefox, sabe onde você pesquisa? Você pesquisa as coisas? Isso é um navegador, beleza? E é onde você navega na internet. Então, as pessoas que têm o Google Chrome, as pessoas que têm o Firefox, elas tinham a tendência de não sair da empresa. E as pessoas que usavam Safari e Internet Explorer, é que o vídeo é um pouco mais antigo, então provavelmente era Internet Explorer, hoje em dia é o Microsoft Edge, é, não deixavam não deixavam o emprego. E aí qual que era a diferença? E aí ele tem até alguns dados, que é 15% das pessoas que usavam o Chrome e o Firefox tinham tendência de. Desculpa, essas pessoas ficavam 15% a mais dentro da empresa, permaneciam 15% a mais dentro da empresa por usar o Chrome e o Firefox. E 19% das pessoas que usavam o Chrome e o Firefox faltavam menos. Então as pessoas que usavam o Chrome e o Firefox, o navegador, elas tinham a tendência de ter uma performance melhor, elas tinham a tendência de vender melhor, elas tinham a tendência de atender melhor, elas tinham a tendência de várias outras coisas. E aí o que ele pensou? Pô, é porque são ferramentas mais completas em tecnologia, e aí parece que eles vão ser melhores em tecnologia. Não, não era isso. Mas é o que parece, né? Enfim, o que fez eles compreenderem foi que ele olhou pros navegadores e aí ele falou: tá, a gente vai sem microfone mesmo. Mas o que mais pegava. Queria tanto usar meu microfone. Eu acho que ele descarregou. Beleza. O que mais pegava
é que as pessoas que usavam o Chrome e o Firefox, e aí, independente de quem seja, até a iluminação apagou, eles tinham que baixar. Eles tinham que baixar o Chrome e o Firefox. Sendo Windows, por exemplo, eles tinham que baixar o Chrome e o Firefox. Sendo o MacBook, eles tinham que baixar o Chrome e o Firefox. Ou seja, eles não usavam um navegador padrão. E ele percebeu que isso influenciava em todas as áreas da vida da pessoa. Inclusive na hora de seguir script de vendas, inclusive de não aceitar e inovar toda hora, inclusive várias outras pontas. Ou seja, as pessoas que usavam o navegador Chrome e Firefox, significa que elas não aceitavam padrões. Elas buscavam sempre inovar, elas buscavam sempre algo além, elas buscavam sempre, elas não eram conformadas. E aí entra para o segundo ponto, que é o conformismo. Desculpa, o terceiro ponto, que é o conformismo. Nós vivemos num mundo de Internet Explorer, de Microsoft Edge, de navegadores padrão. Nós não nos damos o trabalho de olhar para o padrão, ver se realmente faz sentido e modificá-lo. Que é o que as pessoas que pegam o Chrome e o Firefox fazem, que elas sabem que o Chrome e o Firefox são melhores, são mais fáceis, são mais rápidos, têm uma assertividade na resposta, são mais usuais, tudo isso. E elas se dão o trabalho de baixar. Mas as pessoas aceitam simplesmente o status, a vida, a cultura, tudo, e vivem no conformismo. E onde eu quero chegar? O conformismo, cara, eu falo isso porque eu tento toda hora implantar na cabeça das pessoas que viver da internet é bom, que você consegue viver do digital, que você consegue ganhar dinheiro no digital. Eu não tô te prometendo milhões, tô te prometendo uma profissão, uma vida boa, algo bom para você. Você consegue hoje viver da internet, você consegue hoje viver disso. Então, ou seja, é só você não ser conformado. É só você não aceitar o padrão. E às vezes você nem precisa saber para onde você vai. É só você não, é só você saber para onde você não quer estar. Só que a gente vive num mundo onde as pessoas estão aonde não querem e aceitam. Isso é conformismo, isso é absurdo, entende? Então qual que é o ponto? Quando a gente fala de conformismo, cara, é cultural. Eu falo com várias pessoas e eu falo, aprende, vamos mudar, vamos aprender, vamos direcionar a vida para outro caminho, etc e tal. As pessoas simplesmente, pô, não tenho paciência, tá tudo bem e tal. E não gostam da vida que levam, não gostam do que eles fazem. E qual que é o ponto? Eu até peguei o livro aqui, ó. Eu grifei. Eu grifei para ler a frase. Aqui, ó. Pare de racionalizar o status quo como legítimo. As pessoas racionalizam o status quo como legítimo, mesmo que isso vá diretamente contra os interesses delas. Cara, nada é estável. Você não pode se conformar com as coisas que você tem, vive e afins. Não deve se conformar. Mesmo que você está no melhor âmbito da sua carreira, você não deve se conformar, porque nada é estável. A tendência de você perder tudo o que você tem é maior do que a tendência de você ganhar algo novo, a não ser que você construa isso. E é essa chave que tem que mudar na sua vida. Essa chave tem que mudar na sua mente. Você precisa mudar sua cultura. Não aceitar padrões. E mesmo que isso vá contra os seus e mesmo que isso vá contra os seus desejos e interesses, você precisa se negar. Seja autêntico, seja original. Mude a sua mentalidade. O mundo não precisa ser assim. Essa frase tem que estar na sua mente. As coisas que são inovadoras, as coisas que vêm, aí entra o último ponto do vídeo, elas vêm através de vujadé, que é o contrário de déjà vu. E eu nem sei se essa palavra existe, se é realmente um antônimo, mas ela vem do. Eu até anotei, vujadé. O que é o vujadé? O déjà vu é você teve a percepção de que já viveu aquele momento. O vujadé, eu vou até ler, vou ler do livro, ó.
Estamos diante de algo familiar, mas observamos de uma perspectiva nova que nos permite ter novas ideias em relação a vários problemas. Tenha uma mentalidade inovadora. Seja original. Esse insight, essa visão, ela é tão valiosa. Essa é basicamente a visão que todos os empreendedores e pessoas que não se conformaram com o padrão mudaram de vida. O primeiro passo para você mudar de vida não é método na internet, não não é tigrinho, cara, não é nada disso. O primeiro método para você mudar na internet, na verdade, a primeira coisa para você mudar na internet é você compreender a não se conformar com o que você tem nas suas mãos hoje, se vão contra as suas vontades, se vai contra os seus interesses, se está dentro do padrão. É você não aceitar, é você simplesmente olhar para os interesses e não permitir que eles te coloquem numa versão de conformismo. É você não aceitar isso para sua vida. E por que eu tô trazendo isso? Esse livro aqui, inclusive fica a indicação, vou deixar o link aqui na bio. Ele tem mudado muita coisa na minha mente na questão de mentalidade, que é um dos principais fatores para empreender. Tudo começa na sua mentalidade. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Tudo começa na sua mentalidade. Se você não treinar a sua mentalidade para mudar e para moldar, você não vai conseguir empreender, você não vai conseguir ganhar dinheiro na internet e talvez nem nas suas profissões. Isso aqui não é curso, isso aqui não é promessa. Você vai ver que eu não vendo curso, eu só te dou conteúdo de graça. O que eu tô te falando é: o cerne do mundo não pode ser focado apenas no padrão. E eu não tô falando que o padrão é ruim. O padrão ele é bom. Depende do que. Se ele vai contra as suas vontades, vai contra os seus interesses, ele é ruim. Em que aspecto? No aspecto de que o padrão antigamente, e aí eu vou ser rude agora, o padrão antigamente era que pretos fossem escravos. O padrão antigamente é que mulher não tivesse votação, não fizesse, não votasse. Que mulheres não poderiam estar em cargos altos. Que mulheres não poderiam estar na presidência. E vários outros pontos que antigamente era padrão. Então, não aceite aquilo que é padrão, que vai contra os seus interesses, as suas visões. A não ser que as suas visões e interesses sejam totalmente corrompidas com aquilo que é moral. Mas se for algo moral, e se for algo que gera benefício para você, honra a sua família, honra a sua equipe, honra a sua empresa e honra a sua imagem como homem ou mulher, está ótimo. Então, o recado que eu deixo para você é um recado talvez não meu, mas talvez do livro, com as minhas palavras, que é muito bom. Seja original. Esse é mais um insight nesse vídeo, nesse canal. Eu espero que você tenha ficado até o final. Curte, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreve. Ative as notificações para que ele continue chegando a outras pessoas. Porque esse é mais um insight de marketing de um marqueteiro.